Olá, Alcatea, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre minha leitura atual. Quem me acompanha no Instagram sabe o que eu já estou lendo, né? Estou lendo a biografia de Castelo Branco. E junto com a biografia estou lendo Política, de Aristóteles. É muito difícil eu ler dois livros ao mesmo tempo. Mas quando isso ocorre, é em duas situações. Ou o primeiro livro que eu estou lendo é bem difícil e eu quero alternar com a leitura mais fácil, para que eu não fique tão cansado, não fique tão cansativo lendo aquela leitura mais densa, né? E a outra situação é quando eu quero que uma obra me ajude a entender a outra. Castelo Branco era um político, então acredito que a política de Aristóteles possa me agregar em alguma coisa nesse mundo da política. E por isso eu decidi começar a ler também a política de Aristóteles. Então, não é pelo primeiro motivo de que a leitura está sendo cansativa ou densa, não. Esse livro aqui é muito bom, Lira Neto escreve muito bem essa biografia. É uma biografia que não só traz aqueles dados, que se fica jogando dados para vocês de ano e de não sei o que. Não, é uma história que lhe entretém. Principalmente se você gosta de história do Brasil, a leitura vai ser fácil, porque é uma história muito boa, muito muito fácil de se ler, né? Lira Neto escreve muito bem aqui, ele faz você entrar ali dentro da história. Então, é bem fácil. O foco principal, obviamente, vai ser Castelo Branco, né? Mas haverá ali um pouco de informação sobre outros grandes personagens, sobre outros ditadores. Pois, se vocês não sabem, Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar. Ele foi ali classificado como ele era o ditador intelectual, por exemplo. Tinha os da linha dura, que eram os mais, assim, os maus, vamos poder dizer assim, os maus. Enquanto o Castelo Branco era o bonzinho. Isso aqui pode até ser polêmico, mas você sente um certo, ao ler a biografia, você sente um certo carinho por Castelo Branco. Apesar de que ele foi um dos primeiros presidentes, né, da ditadura. Só que aqui ele era o bonzinho. Tipo, enquanto os da linha dura queriam proibir é, a cultura, a liberdade de expressão, Castelo Branco tentava o máximo possível que isso não ocorresse. Queriam fechar uns shows lá que falava sobre a liberdade e tal. Queria tirar a liberdade de expressão mesmo dos artistas. Mas Castelo Branco, por ser um intelectual, ele não concordava com isso. Mas era bem difícil, né? Ser sozinho contra outros, porque apesar dele ser o presidente do Brasil, ele não tinha todo esse poder, né? Tinha outros que influenciavam ali. E ele, para manter a união, um exemplo assim, ele deixava que aquilo ocorresse, porque senão haveria ali uma guerra entre eles, podemos dizer assim, né? Então, como eu falei, na biografia de Castelo Branco vai ter histórias sobre outras coisas também. A Primeira Guerra Mundial, que o Brasil não foi tão relevante assim na Primeira Guerra. Em compensação, na Segunda Guerra, o Brasil foi bastante importante aí na tomada de Monte Castelo, que inclusive Castelo Branco participou dessa, dessa batalha aí. Ele foi bastante importante nisso. Então, se você gosta da história do Brasil, esse aqui também vai lhe ajudar a conhecer um pouco melhor sobre. Porque a ditadura militar foi um, um dos grandes marcos importantes aí na história, né, do Brasil. Então, se você quer conhecer um pouco mais aí, eu lhe indico. E acredito que assim como eu, você vai sentir ali um certo carinho por Castelo Branco. Isso é polêmico. É polêmico, mas é isso. Se vocês lerem, vocês vão me entender o que eu quero falar. Então, uma das coisas que me fez admirar Castelo Branco era ele ser contra essas ações dos militares de linha dura.
que queriam, por exemplo, queimar livros. Eles entravam nas casas para pegar livros e queimar. Para você ver a tamanha ignorância, os militares entraram na casa de Ferreira Goulart e pegaram o livro Arte Cubista e destruíram porque achavam que tinha a ver com a Revolução Cubana. Então, para você ver a ignorância, né? E como Castelo Branco era um intelectual, ele abominava isso, pois ele era um leitor e gostava do livro. Ele sabia como aquilo era importante. Inclusive, ele chamou para ser da pasta de educação o escritor Gilberto Freire. Só que ele recusou, né? Obviamente. E Castelo Branco fala o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó. Ele fala assim, ó: um homem é um monumento à cultura. Compreendo não ter aceitado trocar seus livros pela política. Tá vendo? É esses pequenos detalhes que faz você admirar Castelo Branco. E como é bom conhecer a história do seu país, né? Eu Uma coisa que eu gosto bastante também é saber a história por trás da música, por que ela foi feita, qual é o que tem ali escondido naquela letra. E eu comecei a gostar disso depois do meu amigo me mostrar quais eram os significados da música de Fagner. E tinha uma música que eu ouvia de um samba que se chama Opinião. E eu nunca passou pela minha mente que aquilo fosse uma música ali contra, contra a ditadura, né? Como os artistas eram procurados, eram caçados, não podia ter sua liberdade de expressão, eles mascaravam a denúncia por trás das suas músicas, né? De uma maneira bem sutil. E, e tem a música que eu vou falar aqui, ela fala sobre um cara que gosta de morar na favela e não quer saber da opinião das outras pessoas, né? Ele gosta de morar lá na favela. E tem um trecho que fala desse jeito, ó: podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Ou seja, ele tava tipo querendo falar do morro, né? Mas só que ali nos trechos queria falar das torturas que sofriam ali na ditadura militar. Ó, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Ele estava criticando isso, não estava falando do morro em si, entendeu? Então, esse trecho dessa música aparece aqui e eu fiquei bastante feliz de saber aí do, do contexto da música, né? Então, pessoal, eu vim falar um pouco aí, né, sobre essa leitura. Foi quase uma resenha, basicamente. Mas eu não concluí ainda, ó, tô bem próximo, mas não concluí. Mas para não ficar sem conteúdo, eu vim aqui falar um pouco. Eu vou ter que viajar amanhã, então provavelmente não vou conseguir gravar durante aí umas 2 semanas. Então, para não ficar sem conteúdo, decidi fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês. E como eu sempre digo, leiam biografias. É muito importante conhecer a sua história, conhecer a história de grandes personagens, conhecer a história do seu país. Então, leiam biografias.